E não vem que vai começar um Super Enem Ativar, vai começar a revisão, certo? Isso, certinho. E na aula nós vimos várias questões e o seguinte, vários modelos, várias formas de resolver a mesma questão. É importante que vocês entendam que não existe um único caminho para se chegar na resposta, mas você só vai conseguir descobrir os outros se você estiver estudando. Muitas vezes um colega faz de um jeito, você faz de outro, né? Você, tá errado. Não tem o certo, não tem o errado. Tem caminhos que levam a uma solução correta, a um gabarito, né? Porque ali a gente tem as alternativas. 1 é gabarito e 4 são os distratores, ou seja, aquelas respostas que distratam a realidade, a verdade da coisa, né? Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, mas os caminhos são vários que podemos seguir, não é? Mas você tem que conhecer pelo menos um, entendeu? E você só vai conhecer pelo menos um se estiver estudando. E se estiver fazendo, e se estiver aceitado o nosso desafio, não é? Uma por dia. E para revisar, né, numa aula de Enem, é muito assunto que a gente tem para revisar, né? Então, o que a gente aproveita para fazer? Fazer um bate-papo com eles. Uma conversa orientação. aqui, uma troca de experiências e a gente dá dicas e macetes para vocês. Então, vamos lá, aula 47.2, vem com a gente! Recomenda-se que o estudante marque... O título, professor Maurício, grifar, sublinhar ou marcar os dados da questão. Sublinhar não, nós somos matemáticos. Sublinhar. Foi o que eu falei, sublinhar. Sublinhar. Sublinhar foi Porque exato. Sublinhar é português. Sublinhar, eu falei, não falei sublinhar. É português. Eu gosto sublinhar. Isso. Marcar uma linha debaixo. Grifar, marcar, isso é importantíssimo quando você começa a estudar uma questão. E isso a gente faz em todas as questões, não é verdade? Sublinha, marca, grifa e tudo mais. Recomenda-se que o estudante marque de alguma forma os dados das questões de matemática do Enem. Os textos dessas questões costumam ser muito longos e algumas vezes o aluno se perde. Um tempo precioso procurando dados em meio ao texto. Marcando-os, o estudante ganha esse tempo para gastar pensando em uma questão mais difícil. É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente está ali fazendo a leitura de uma questão do Enem, você já vai grifando as informações que são pertinentes, porque tem algumas que são para apenas contextualizar, né? Traz toda uma historinha, uma conversa, mas tem aquilo que realmente é pertinente para a solução. Então você vai fazendo a leitura e você já vai ticando aí as palavras-chave, os detalhes importantes. Por quê? Porque isso é que vai... E quando você vai lendo, já vai processando, né? O seu cérebro já vai começando a processar, nem que seja para dizer não sei, mas já vai processando alguma informação. Né? Verdade. E isso é importante para desenrolar aí a questão que você está proposto a fazer. E agora, fazendo o nosso desafio, eles começam a criar uma praticidade com isso, né? Vira uma rotina. Quando você chega na prova, você já está acostumado a fazer isso. Então, você vai fazer naturalmente. Isso e um detalhe, tente fazer sempre usando a caneta preta, porque no dia você vai ter que fazer a prova só com o auxílio da caneta preta. A gente fala dos mapas mentais fazerem de forma colorida e tudo mais, mas na hora do estudo mesmo é isso aí que vai levar em consideração, né? Vamos lá, tem mais uma dica aqui, vamos lá. Raciocinar é sempre o melhor caminho. O estudante não deve se prender a fórmulas para fazer as questões do Enem. É claro que algumas, talvez a maioria delas podem ser resolvidas por meio de fórmulas, mas o Enem é feito para testar diversas habilidades em uma só questão. Então não vamos ficar presos, né? Então, por isso, interprete a questão para chegar a um resultado pelo raciocínio lógico. É a melhor saída, como sempre. E aqui a gente tem um exemplo de um garoto aí, né? Vitor Rebelo, que conquistou 1.008 pontos em matemática. Pode isso, Arnaldo? Pode, e ele não só estudava, ele assistia séries, ele também tinha momentos de distração. Na hora de folga, né? Então, assim, o que é isso? Um planejamento, uma organização da rotina.
Você pode se divertir? Com certeza, ninguém está falando que não, mas precisa se organizar para estudar também, tá certo? Falando nisso, agora é hora de estudar, é hora de praticar. Vamos às atividades de sala e a gente já volta com a correção. E olha só, temos duas questões mais ainda para resolver. A gente resolveu 4 na aula, mais 2 nas atividades 6. de sala, só aí já dão 6, né? 6. E quantas aulas do Enem fizemos? Eu acho que foram 5. Acho que mais. Vezes 6, 30. Não, mais. Eu acho que foram umas 6. Pelo menos umas 6. Então 36. 36. É quase uma prova inteira. É, quase uma prova inteira. Não, fora as questões que a gente usa ao final do Se Liga no Enem nas atividades de sala, né? Então aí é bastante. A gente, pelo menos uma prova inteira, a gente resolveu com vocês. E claro, né? A gente ainda tem mais uma aula de Enem, que é o Top 5 do Enem. Top 5. Que a gente vai passar para vocês aqueles assuntos mais cobrados e explicar tudo direitinho. Mas de aula de resolução de atividades, essa já é a nossa última, né? Pois é. E aproveitamos bastante, com certeza. Vamos lá então? Atividade de sala, vamos resolver, tirar as dúvidas. Agora é com vocês. Questão de número 1. O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular, com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato têm formatos de um quadrado, com lados medindo 80 centímetros. Então aqui, ó, ponto, nós temos duas informações. Nós temos o comprimento de uma sala que é retangular, e temos um porcelanato que é quadrado. Esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Tem a caixa do tipo A, que é 4 unidades de piso e a caixa custa 35, vem com 4 dentro, tá? Isso. E tem a caixa do tipo B, que vem com 3 unidades, mas a essa custa R$27. E aí aqui a gente pode fazer o seguinte detalhe de observação. Se a caixa A tem 4 unidades e custa R$35, significa que cada porcelanato na caixa A custa, vamos ver, 35 dividido por 4, 8 dá 32, sobra 3. Né? Vai dar 8,75 mais ou menos. Mas na verdade isso aí é um raciocínio bem legal, né? Mas a gente pode avançar aqui e ver se realmente se faz necessário, né? De pensar dessa forma. Vamos lá, vamos ver o que ele está querendo aqui. Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas. Então vamos dizer que não tem rejunte, né? Não. Porcelanato é... Porcelanato é o retificado, né? Isso. Grudadinho. E aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário, que proporciona a menor sobra de piso, né? Então, isso aqui é importante, né? Quando fala essas palavras menor, máximo, né? E resulta no menor preço, Então, as duas caixas têm o mesmo porcelanato? O mesmo porcelanato, só que uma com 4 peças, outra com 3. E ele quer gastar o menor preço, aproveitando ao máximo, né? Quer que sobre menos peças. Beleza. Acho que o começo de tudo é a gente poder calcular a área dessa sala, né? Eu acho que a área da sala é o primeiro passo. E que área ocupa esse porcelanato também. Para poder ver quantas peças eu vou usar nessa sala. Então vamos lá. A área do porcelanato, ele é base vezes altura, né? Porque é um retângulo, não é? E aqui... Não, da sala. Desculpa. Não, mas podemos fazer do porcelanato, mas aí é lado vezes lado, né? Vamos fazer do porcelanato primeiro. Lado vezes lado, porque ele é quadrado, né? A área do porcelanato, então, vai ser 0,80, né? Vezes 0,80. Mas por que 0,80 se lá estava 80, professor? Porque lá estava em centímetros, ó. E a gente já está querendo chegar em metros, né? Beleza. Tá? Para a gente já ficar na mesma unidade. E aí o nome é legal, né? Porque é 80 centímetros, 80 centésimos do metro. E quando a gente faz aí 0,8 vezes 0,8, 8 vezes 8? 64. Então, 0,64. Aí já em metros quadrados. Beleza. Essa é a área do porcelanato. Agora vamos para a área da sala. A área da sala, sim, é um retângulo, então base vezes altura, né? Quais são os valores? 3,2 vezes 3,6. Isso. Então, a área da sala é 3,2 vezes 3,6. 11,52. 11,52. 52. Essa é a área da sala. 11,52 vezes 3,6. 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 11,52 vezes 3
E aí, professor Maurício, se eu dividir a área da sala pela área que ocupa o meu porcelanato, eu sei quantas peças eu preciso, né? Isso, sei. Então, pronto, né? Então, eu vou fazer a área da sala dividido pela área do porcelanato. Já tá tudo em metro quadrado, né? Tudo Já, na mesma unidade. certinho. 11,52 dividido por 0,64. Então, temos um total aí de 18 peças. Peças. Ah, tá. Então, beleza, eu preciso de 18 peças. Agora é só analisar das alternativas qual a melhor, né? Qual que vai ficar mais barata e vai sobrar menos? Então, vamos lá. 5 caixas do tipo A. Cadê? O tipo A tem quantas cerâmicas em cada? Tem 4, né? Então, vamos lá. 5 caixas, se Vai vem, ficar vai dar 20, né? 20 peças e vai ficar quanto em reais? 35, né? Uhum. Vai sobrar, né? Vai Porque sobrar 2. eu tenho 18 peças, né? Então eu acho que não. Eu preciso de 18. Vamos ver se a gente acha uma que se enquadra melhor. Aí nós podíamos anotar do lado, né? É. As peças, 20 peças Aqui e o vai preço. dar 20 peças, né? É 35 vezes 5, vai dar 175 reais. 175 reais. Isso. Beleza. Agora, uma caixa do tipo A. Então, uma caixa do tipo A, eu vou usar 4 peças. 4. Aqui, né? Nesse caso, 4. E 4 caixas do tipo B. O tipo B tem quantas peças? O tipo B tem 3 peças. Então vai ficar 12. 12. 12 com 4, 16. 16, não dá. Não 18, atende. não, essa aí tá então, fora. essa aqui tá fora, não atende. 3 caixas do tipo A. 3 vezes 4? 12. 2 do tipo B. 2 vezes 3? 6. 18, certinho. Isso aqui dá. Essa aqui dá 18 peças. Não vai certinho. sobrar nada. Não vai sobrar nada, né? E vamos ver o preço dela, quanto vai ficar? Vamos lá. 35 vezes 3 vai ficar 105. Mais, quanto que é a outra caixa? A outra é 27. Então vai dar 54. Mais 54, 159. Ah, já tá mais barato do que a primeira, né? Então já descarta a primeira. Já. Né? E assim a gente vai. A letra D. Já tá fora porque tem 5 caixas, vai dar 20. Mais já, uma. Ixi, já passou, excedeu. E aqui 6 caixas do tipo B. O tipo B tem quantas cerâmicas? 2 vezes, vem com 3, né? 3 dá 18. Dá 18, vamos ver. E 6 vezes 27? 6 vezes 27, vai dar 162. Passou. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a letra C é a nossa melhor alternativa. Vocês viram que não tem uma resposta certa ou errada? Tem análise de preços. Porque está pedindo aproveitamento máximo, menor sobra preço. e menor preço. Então, algumas também podem se encaixar na resposta, só que a gente quer aquela que atende melhor a necessidade do cliente, tá certo? E aí eu tenho que me direcionar pela pergunta, tá? Na pergunta é ela quem vai me dar a direção do que eu tenho que fazer. Beleza? Beleza. Vamos para a segunda, então? Segunda questão no Enem de 2020 também, bora ver. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. Então só vou usar 9. Então você tem 18, né? Então você tem um balde 50%, metade, só vou usar 9. Já tem 9 litros e falta mais 9. A cada segundo caem 5 gotas de água. Olha, informação importante. A cada segundo caem 5 gotas de água. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. 5 vezes 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 5 centésimos, tá? Porque é 5 sobre 100. 10 a menos 2. 0,05, né? Isso. A pergunta é, quanto tempo em horas, tá? Porque aí a gente tem que ver que aqui está em segundo, né? Olha lá, então a gente tem que chegar na mesma unidade, né? Quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Bom, sabemos que para encher o balde faltam 9 litros, né? Porque a gente vai usar a capacidade de 50%, né? Quando a gente usa a capacidade de 50%, num total de 18, a gente vai usar apenas 9 litros. E as respostas estão em potência de base 10, né? E tá tudo em horas. Então é aí que a gente tem que chegar. Como sempre a gente fala, observa as alternativas para você trabalhar para chegar em alguma coisa semelhante a isso, certo? Se eu fosse estudante, fosse fazer o Enem, eu, sem sombra de dúvida, já ia jogar fora C, D e E. Porque tá com expoente negativo, 2 centésimos de uma hora vai dar 0,02 horas, vezes 60, vai dar o quê? 12 minutos.
Pois é. Né? Então vamos lá, né? A gente tem aqui, a gente vai usar uma capacidade de 9 litros, né? Que é o 50%, né? 9 litros é a mesma coisa que 9.000 ml, né? Por que isso? Porque aqui já está em ml, ó. Então a gente já vai resolvendo, já buscando o caminho para facilitar a nossa vida e chegar na mesma unidade, E certo? sempre procurando transformar para números que não fiquem na forma decimal. Né? Igual nós fizemos lá, por exemplo, lá na questão anterior. Transformamos em metros, para tentar tirar aquele decimal. Uhum. Tá, 5 gotas, né? É 5 gotas e cada gota, olha lá, 5 gotas e cada gota tem esse ml, né? Então a gente vai ficar com, até mudar de cor aqui, 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Uhum. A gente já disse que 5 vezes 10 a menos 2 é 0,05. Então isso me gera 0,25 o quê? ml, né? E aí tá fácil, né? Porque agora a gente pode fazer uma regra de 3, não pode? Pode. Em 1 segundo, a gente trabalhou quanto? 9.000. Não, em 1 segundo, 0,25, né? Ou seja, ml, né? E agora eu quero com 9.000 ml, quantos segundos? Por mais que ele queira em hora, a gente pode achar a resposta em segundo e no final transformar. Em horas. Né? Então vamos multiplicar cruzado, vamos lá? 0,25x. Vai ficar 0,25x. X é igual a 9.000 ml. Ou seja, eu preciso dividir, pelo raciocínio lógico, muita gente já fez isso sem nem montar a regra de 3, né? Eu preciso dividir 9.000 por 0,25. E essa resposta eu vou ter em segundos, né? Então deu 36 mil segundos. 36 mil. E se o aluno lembrar também, para ficar tranquilo, 0,25 é 1/4. Então 9.000 dividido por 1/4 é o mesmo que 9.000 vezes 4. É o mesmo que multiplicar por 4, Isso. né? Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo denominador, né? Beleza. E aí eu já sei que eu tenho que dividir aqui por quanto? Bom, se eu dividir por 60, vira minutos. E eu quero em? Horas. Hora. Então eu preciso dividir por 3.600? 3.600. Isso mesmo, eu vou dividir por 3.600. Aí a gente pode cortar os zeros e vou ficar com 360 dividido por 36. Resultado aqui então, 10 horas, né? Mas 10 horas não está no nosso gabarito, né? Tá, não tem. Ó, 1 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Ah, então isso é o mesmo que isso? Isso. Então é nesse sentido que a gente tem que ficar atento, né? Muitas das vezes a gente não acha a resposta do jeito que está no gabarito, mas a gente tem que transformar. Por quê? 10 elevado a 1 é 10 vezes 1, 10, né? Então chegamos no total de 10 horas. Certo? Então, pois é, né? Aí a gente resolveu mais 2 questões. Vocês viram que envolveu o quê? Só matemática básica. É multiplicando, é regra de 3, é dividindo. Agora, algumas coisas vocês têm que ter em mente. A transformação de unidades, né? Tá em segundos, passar para hora, o que eu preciso fazer? Tá em hora, passar para minuto. Isso aí já é coisa que o terceiro ano não precisa ter dúvida mais, né? Não, de jeito nenhum. Outra coisa, a potência, expoente negativo, também não precisa titubear. São detalhes que, para o terceiro ano, tem que ficar amarrado. E aí, professor, mas é que... Não, chega de ficar botando a culpa no outro professor, não é meu fundamental, não foi legal. Não me ensinou. Deu tempo de estudar já. Não adianta e esse detalhe mais. de fazer uma questão por dia é justamente para isso, para ver onde está a falha, onde está faltando reforçar. E aí eu reforço. Pois é. Não é momento de procurar culpados, né? Minha matemática básica foi fraca, eu não aprendi. Agora é hora de correr atrás do prejuízo, ou melhor, ir de encontro com os bons resultados, né? E isso depende de você. Aqui a gente dá aquele up, né? Aquela pontapé inicial. Já mostramos o caminho. A gente dá o pontapé inicial, mas depende de você, essa dedicação, esse planejamento, essa organização de rotina de estudo. Eu sei que vocês também têm outras atividades, né? Assim como nós aqui, mas não adianta a gente ficar buscando argumentos de desculpas, né? A gente precisa focar mesmo. Quem se interessa em fazer o Enem, tirar uma boa nota, é isso aí, gente. Tem que se dedicar e aceitar o desafio, né? A gente nem pediu muito. Uma questão por dia, uma só. Não é difícil, dá né? tempo, Dá tempo, só sim. dá tempo. Beleza, então, finalizando a nossa aula do Enem, nossa última aula de Enem do terceiro ano, o coração já começa a ficar apertado, né? Porque tá no rumo do fim. Mas, claro, né? A gente falou que não vai
cortar o cordão umbilical, né? A gente Não. vai ficar ligado com vocês até o dia final. da prova, Beleza? né? Então, ficamos por aqui com aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.